Neste vídeo, meus amigos, eu gostaria de falar sobre a Igreja Ortodoxa Russa, ou Patriarcado de Moscou, o Moscovo. É uma igreja ortodoxa autocéfala, que nós vamos entender depois que é autocéfala, que tem sua jurisdição ao Patriarca de Moscou, o Patriarca de Moscou, e abrange toda a Rússia. Foi fundada no dia 15 de dezembro do ano de 1448 por Santo André, no século I, Santo André, e Vladimir I, no ano 988. Sua língua é eslavo eclesiástico. Nossa, que língua! A Igreja Ortodoxa é reconhecida como uma igreja cristã, onde tem doutrinas semelhantes à da Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Ortodoxa Russa possui uma doutrina mais rígida que os católicos, muito mais rígida. A ortodoxia é a corrente doutrinal que declara que representa a visão correta, a visão fundamental e correta em princípios sistemáticos, isso é, princípios metafísicos e princípios científicos. Entenderam? Existe uma diferença entre as duas instituições, ou seja, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Russa. A Igreja Católica acredita fielmente na primazia do Bispo de Roma, que é chamado de Papa. A Igreja Católica, sendo que o Papa sempre foi a autoridade máxima do catolicismo, sempre foi o Papa, a autoridade máxima do catolicismo. Por outro lado, os ortodoxos russos não acreditam na supremacia de nenhum bispo, acreditam sim que todos os bispos são iguais, não tem um que sobressai mais que o outro. A Igreja Ortodoxa Russa tem o Patriarca Kirill como líder máximo na sua igreja. É interessante que o Patriarca Kirill tem uma forte amizade política. Com quem? Com Vladimir Putin. O interessante da Igreja Ortodoxa Russa é que em suas missas não se ouve um louvor na congregação, gritaria, louvores, não se ouve. Tem uma liturgia de muita força. Eu uso apenas o canto capela, só vocal. Ou seja, música vocal sem instrumentos musicais. E só usam isso nas suas missas. As cruzes usadas pelos ortodoxos não são iguais à cruz dos católicos. A cruz católica tem uma barra horizontal com uma barra vertical. Na extremidade, lá em cima dela tem. Já a cruz dos ortodoxos tem uma barra e tem 3 barras nessa barra. Acontece um grande cisma no ano de 1054, lembra do grande cisma? Com o cisma houve a separação entre as duas igrejas, o católico e o ortodoxo. O motivo do cisma foi que o patriarca Miguel Celulário ter sido excomungado pelo Papa de Roma. Celulário foi excomungado pelo Papa de Roma. A Igreja Ortodoxa, através do patriarca Celulário, proclamou a separação de Roma. E acreditava que Roma se afastou das pregações originais de Jesus Cristo. E só eles tinham a pregação original. Quais os 5 ritos ou 5 rituais? São 5. Mais importantes são o ritual bizantino. O ritual bizantino é o mais encontrado, é o maior. Na maior parte das igrejas ortodoxas ele é encontrado. Na maior parte das igrejas ortodoxas, o rito bizantino. O ritual alexandrino, o antioquino, o armênio e o caldeu. O ascetismo. O que é ser um asceta? É uma vida dentro de um determinado mosteiro, vivendo a vida ascética, é a força vital que anima a crença ortodoxa, o ascetismo. O mosteiro principal dos ortodoxos se encontra no Monte Athos. Aonde? Na Grécia. Os ortodoxos falam que sua igreja cristã tem aproximadamente 2000 anos, eles falam. Também é conhecida como Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, ou simplesmente Igreja Cristã Ortodoxa. Ortodoxa é aquela pessoa que segue fielmente um princípio, uma norma ou uma doutrina. Se ele segue, ele é ortodoxo. Os gregos, do grego ortos, significa, entre aspas, reto, e doxa,
que significa fé, entre aspas. Dentro da Rússia atual, nós podemos encontrar que igreja? As igrejas são Catedral de São Basílio, Cathedral of the Kazan Icon of the Mother of God. Também podemos encontrar a Igreja do Salvador do Sangue Derramado, também a Holy Assumption Cathedral, Monastery of the St. Hypatia também. Também podemos encontrar Transformation Church, igrejas e catedrais. Também podemos encontrar a Catedral de São Basílio. Catedral de São Basílio é aquela igreja que se encontra na Praça Vermelha da capital de Moscou, e bem pertinho do Kremlin, que é uma igreja ortodoxa, né? Os casamentos, como são? Os casamentos da igreja ortodoxa geralmente não existe um cortejo, e o celebrante que conduz os noivos até o altar. No entanto, do casal pode-se colocar uma música. Se eles quiserem pôr uma música que eles gostam na entrada, eles podem. Uma música que seja especial para o casal. E o batismo? É uma coisa sempre individual. Batismo. Realizados geralmente aos sábados e domingos. Pode ser pela manhã ou à tarde. Você sabia que Vladimir Putin frequenta regularmente os eventos mais importantes da Igreja Ortodoxa Russa? Sabiam? Nos principais feriados cristãos ortodoxos, você vê o Vladimir Putin. A Igreja Ortodoxa Russa conduz sua história desde 1º de agosto de 1988, ano 6.496, segundo a antiga cronologia. Interessante que mais de 120 milhões de russos se declaram cristãos da Igreja Ortodoxa, embora se estima que o número real de fiéis ativo esteja entre 20 e 30 milhões. A Igreja Ortodoxa jamais teve um caráter nacionalista. A Igreja só pôde respirar aliviada depois que ruiu a hegemonia soviética, depois que acabou a União Soviética. Desde então, desenvolveu-se também um princípio de relação corporativa entre a Igreja e o Estado da Rússia, desde que passou a ser União Soviética. Na Revolução Bolchevique, por exemplo, os bolcheviques acreditavam que o governo do czar, juntamente com o seu aliado, que era a Igreja Ortodoxa, pois a Igreja Ortodoxa legitimava o regime do czar, regime czarista, como a instituição mais antiga na Rússia. Eram os responsáveis pelos infortúnios que se abateram sobre a Rússia. Os bolcheviques pensavam assim. Por isso, os ortodoxos foram ostracizados, perseguidos e desacreditados pelos discursos dos bolcheviques. E no Brasil, em solo tupiniquim, no século XIX, com a chegada de imigrantes de regiões ortodoxas, poloneses, alemães e outros, a primeira divina liturgia celebrada no Brasil foi aonde? Em São Paulo, no ano de 1897. A Igreja Ortodoxa do Brasil segue a Constituição da Igreja Ortodoxa Russa, autocéfala. Isso é, elas próprias podem remover seus líderes, porque elas, em base na sua autoridade, elas podem fazer uma remoção dos seus líderes, seus bispos, suas dignidades máximas. Isso é um pequeno aparato que eu fiz nesse vídeo sobre a Igreja Ortodoxa Russa. Obrigado, hein?